Olá pessoal, meu nome é Raíssa Amanda, sou engenheira agrônoma do projeto Bahia Produtiva pela Fundifran. Dando continuidade à nossa primeira videoaula, falando um pouco sobre a organização na produção de leite, de alimentos, para a agricultura de leite, agora vamos falar um pouco sobre formulação de ração. Nino Bruno vem trazendo com bastante clareza sobre essas questões onde precisamos entrar no concentrado, com o proteico e energético, falando um pouco sobre a alimentação, no sentido onde de uma ração de boa qualidade e que tem um custo bem barato para nossos produtores rurais. Então eu espero que vocês continuem firme e forte assistindo essa aula e que tragam para vocês boa produtividade. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda aula. Hoje vamos falar sobre a formulação de ração para gado leiteiros. Bom, nós sabemos que a formulação de alimentos para os nossos animais é fundamental para que eles possam manter a sua produção e nos trazer um retorno econômico para a nossa propriedade. Devemos saber quais são os principais alimentos que devem se fornecer para os animais e como devem fornecer e por que devem fornecer esses alimentos. Nós sabemos que a produção na nossa propriedade, o custo final, ela tem grande impacto, principalmente na alimentação. Os animais, nós devemos saber os alimentos que nós devemos conhecer, os alimentos que nós fornecemos, devemos conhecer a composição desses alimentos, devemos conhecer cada porcentagem desses alimentos deve ser incluso nessas nossas rações e quais são os principais alimentos nobres que nós temos disponíveis para a nossa propriedade. Bom, nós sabemos que a alimentação ela tem aí um custo total de 50% a 40% diretamente na produção da propriedade, nesse custo total aí, e onde nós como os produtores, como os zootecnistas, como os nutricionistas animal, e como os produtores, devemos trabalhar como uma relação de valor de custo mínimo. O que é esse valor de custo mínimo? É produzir com o menor custo possível. Então, é produzir com o menor custo possível e ter o maior retorno econômico. Nós sabemos que o concentrado ele é mais caro para a produção de ração. Então, como nós sabemos que ultimamente nossos concentrados, ou seja, os insumos para a formulação de concentrados está muito alta, nós devemos avaliar principalmente o mercado e usar estratégias para poder obter esses insumos para a formulação desses concentrados e dessas rações. Então, nós devemos ficar observando o mercado e, no período que estiver mais favorável, fazer a compra desses insumos nesse momento mais favorável. Assim, nós vamos reduzir o custo desse alimento por leite produzido. Então, vamos comprar um alimento mais barato e, assim, produzir mais e ter um maior retorno econômico. E tendo que comprando esses insumos mais baratos para a formulação desses concentrados, nós teremos um maior impacto no custo final. Assim, não tendo um custo maior de 40% a 50%, mas isso tem que ser realizado com algumas estratégias de gestão da propriedade e acompanhamento de algum profissional que esteja acompanhando vocês na sua propriedade. Bom, aqui nós temos os dois alimentos fornecidos para os animais. A vaca leiteira é um animal herbívoro, certo? Porém, são utilizados alguns tipos de concentrados na alimentação e nós temos o volumoso. O volumoso é o principal alimento. Porém, alguns desses alimentos, eles não contêm a composição nutricional ideal para suprir as exigências nutricionais desses animais. Os animais, os ruminantes, a vaca leiteira, ela tem uma vantagem que nós podemos formular uma ração e ela dá resposta para aqueles alimentos que nós fornecemos a ela.
certo? Então, a proporção de volumoso e concentrado, devemos, para os animais leiteiros, nunca devemos aumentar a concentração desses concentrados a mais que os volumosos. Então, sempre tem a concentração de volumoso na formulação de ração tem que ser sempre maior do que os concentrados. Esses volumosos, eles podem ser feno, pode ser silagem, pode ser fornecido também de forma in natura, como as capineiras ser cortadas no coxo e ser fornecido diretamente, cortar as capineiras e ser fornecido diretamente no coxo, ou então se os animais sejam criados a pastejo no pasto da pastagem, fornecido concentrado no coxo durante a ordenha ou quando nós estiver no pasto, deixar no pasto para os animais. E os concentrados aí nós temos como milho, soja, nós podemos dividir eles em concentrados energéticos e proteicos. Os proteicos são aqueles concentrados que têm acima de 20% de proteína, e aqueles concentrados que não são energéticos são aqueles que apresentam abaixo de 20% de proteína. Como nós sabemos que os alimentos nobres, à base da formulação de ração, que é o milho e a soja, estão muito caros, para nós baratearmos a ração e ter o custo mínimo na formulação dessa ração, nós utilizamos alguns alimentos que são obtidos de processamentos industriais na obtenção de outros alimentos. Por exemplo, para a obtenção do óleo de algodão, durante o processo, a extração do óleo do caroço de algodão gera a torta de algodão. E essa torta pode ser utilizada na alimentação animal. Como também a polpa cítrica, no processo da produção do suco de laranja, é extraída aquela polpa da laranja e é formada a polpa cítrica para o fornecimento. Também como utilização de milho para a produção de etanol ou extração do óleo de milho. Durante o grão também gera o falério de glúten desses milhos. Então, aqui nesse quadro, nós temos alguns coprodutos que podem ser utilizados na alimentação dos ruminantes, principalmente de vacas leiteiras, para a produção, aumentar aí a produção de leite. Então, nós temos a torta de algodão, polpa cítrica, casquinha de soja, farelo de glúten de milho, caroço de algodão e farelo de trigo. Então, aqui são alguns deles ou várias outras que também posso utilizar, como carrasca de mandioca na região do Nordeste, o feno da parte aérea da raspa da mandioca. Nós temos também farelo de algaroba, também é um bom concentrado energético para ser utilizado na formulação de ração. Temos aí a palma forrageira de forma concentrada, quer dizer, forma que retira aquela água, forma farelo de palma para fornecer esses alimentos. Então, todos eles são alimentos coprodutos que são utilizados na formulação de ração, assim, pode substituir parcialmente o milho e a soja. Não podemos substituir 100%, por exemplo, como farelo de torta de algodão. A torta de algodão, de acordo com as tabelas nutricionais, o torta de algodão deve ser fornecido até 30%. Como os grãos também, subprodutos obtidos de grão de destilaria, deve ser fornecido até 20%. Então, assim, porque alguns deles apresentam, como o torta de algodão, apresenta alguns fatores antinutricionais. Esses fatores antinutricionais podem acarretar com a diminuição do consumo da ração por esses animais e assim interferir diretamente na produção de leite e assim não tendo um retorno econômico para o produtor. Eu sei que tem alguns produtores aí que colocam torre de algodão acima de 40%, acima de 50%, até 50% eu já vi ver alguns produtores colocar no seu concentrado. Porém, não é o indicado. Devido a algumas pesquisas que foram realizadas, devemos respeitar a quantidade para fornecer esses alimentos na alimentação animal. Então, vamos fazer agora uma formulação de ração, com utilização dos insumos nobres, também com a utilização de um coproduto que vai ser o torta de algodão. Então, aqui é o senhor Pedro, ele quer formular um concentrado para suas vacas leiteiras, que esse concentrado ele quer que tenha no máximo 20% de proteína bruta. E ele tem alguns ingredientes disponíveis na sua propriedade, que é o farelo de soja, o milho fubá, a torta de algodão e o núcleo mineral. Então, para fazermos esse caldo de ração, nós vamos observar nas tabelas
as porcentagens de proteína de cada ingrediente. Então, de acordo com as tabelas nutricionais, nós temos aí a composição nutricional de cada ingrediente. Nós temos aí a farelo de soja, ele tem 40% de proteína bruta, o fubá de milho, 9% de proteína bruta, a torta de algodão, ele tem 28, em torno de média de 28% de proteína bruta, e o núcleo mineral, ele quer fornecer 4% no concentrado. Então, isso aí é uma fórmula que vamos fazer lá mais na frente, que quando for utilizar esse concentrado, esse núcleo mineral concentrado, nós temos que subtrair o 100% que vai ser utilizado. Mas para dar continuidade na formulação de ração, nós temos que dividir esses alimentos, como eu te falei para vocês, em alimentos proteicos e alimentos energéticos, certo? Então, o que são alimentos proteicos? São alimentos que têm concentração de proteína acima de 20%. Então, os alimentos proteicos, nós vamos ter nessa concentrada aqui, de acordo com os ingredientes que o seu Pedro tem na propriedade dele, é o farelo de soja, que tem 45% de proteína, e a torta de algodão, que tem 28%. E o energético, nós temos o milho, que tem apenas 9% de proteína bruta. Então, nós já separamos alimentos energéticos e alimentos proteicos, certo? Mas ele quer 20% da proteína no seu concentrado. Ele quer um concentrado com 20% de proteína. Então, o que ele vai fornecer? Nós temos que, como os alimentos que ele tem na propriedade excedem esses 20% de proteína, nós temos que diluir em 20% do que ele precisa no seu concentrado. Então, nós vamos multiplicar, tirar os 20% dos 45%, ver quanto é que fala 20% dessa proteína que ele precisa no seu concentrado, pelos 45% que ele tem que os ingredientes que ele vai utilizar tem na sua composição. Então, nós vamos fazer aí 20% de 45% do farelo de soja, nós temos 9%, que vai cair em 9%. Da torta de algodão, que nós temos 28% aí, vezes 20%, nós temos 5,6%. Somando esses dois, vai ter um total de 14,6% da nossa mistura proteica. Então, nós temos aí mistura proteica aí com 14,6% de proteína. Então, para fazer, agora vamos utilizar um sistema que é utilizado por a maioria dos nutricionistas para formulação de ração, que é chamado quadrado de Pearson. Nem só o quadrado de Pearson é utilizado, mas o mais simples de ser utilizado. Nós temos também um sistema de equações e também tem vários tipos de tabelas que são utilizados na formulação de ração. Então, aqui nós temos o quadrado de Pearson, certo? Esse quadrado de Pearson, vamos utilizar o seguinte. Nós temos farelo de milho, certo? 99% de farelo de milho. E nós vamos pegar o total de proteína que o seu Pedro quer na sua ração e colocar aqui no meio, certo? E vamos subtrair o 9 pelo 20, que vai dar 11 partes da subtração. Por que está positivo? Porque dentro do sistema de quadrado de Pearson, tanto se você subtrair um número menor por um número maior, um número menor por um número maior, tem que dar positivo, certo? Tem que ficar, não é que dá positivo, o número tem que ficar positivo. Na mistura proteica, nós temos 14,6% de proteína bruta, subtraindo pelos 20 vai dar 5,4%. Então, nós temos 5,4 partes de fubá de milho e temos 11 partes da nossa mistura proteica. Somando todos para a gente ter um total aí, tanto da proteína do milho como da nossa mistura proteica, nós vamos ter um total de 14,6% dessa proteína. Então, nós vamos diluir desse 14% de proteína aí, quanto vai ser 16,4%, quando vai ser de torta, quando vai ser de soja, quando vai ser de farelo de milho. Então, como ele quer o núcleo mineral, ele quer 4% concentrado, vai ter que, como é 100% que a gente utilizar para diluir os outros insumos, então nós vamos aí ter que diminuir o 100 por 4, que vai dar 96. Então, agora não é mais 100, é 96, certo? Então, nós vamos fazer o farelo de milho. Vamos supor, se a farelo de milho, nós temos lá, era 16,4% do total da proteína, que está para 100%, certo? Então, que estava para 100%, agora vai estar para 96%. Então, lembra lá que era 4,5
4 partes do milho, então nós vamos pegar aqui, ó, 5,4 partes do milho que está para X. Então, eu quero saber quanto esse 5,4 partes do milho está para 96. Então, nós vamos pegar aqui 96,5,4 partes do milho, multiplicando, vai dar 518,4, que dividindo por 16,4 vai dar 31,6% do farelo de milho vai ser incluído na ração, nosso concentrado. A mesma coisa nós vamos fazer para a nossa mistura proteica. Mesma coisa, 16,4 da proteína da mistura total lá da proteína, dá para 96%. Por que 96%, pessoal? O 96% é porque foi descontado 4% do núcleo mineral que vai ser utilizado no concentrado, certo? Então, 11 partes da mistura proteica está para 96. Então, fazendo aí, 16,4 vezes x, 16,4 vezes x, que é igual a 96 vezes 11. 96 vezes 11 vai dar 1.056, que dividido por 16,4 vai dar 64,39. Lembrando que essa 64,39 não é do farelo de soja, é da mistura proteica, nem do torre de algodão, é do mistura proteica no total. Agora nós vamos diluir para saber quantas porcentagens nós vamos colocar de milho e de soja. Milho, de farelo de algodão e de farelo de soja. Lembra que eu falei que cada coproduto que é utilizado na alimentação de ruminantes para formulação de ração apresenta uma porcentagem que estão nas tabelas nutricionais que é utilizada pelos nutricionistas, pelos zootecnistas para a formulação dos concentrados. Então, a torre de algodão deve ser de acordo a algumas pesquisas que são realizadas com a utilização desses alimentos. A torre de algodão deve ser utilizada até 30%. Acima disso, até 30%. Não é que não possa utilizar 30%, é até 30%. Que acima disso pode diminuir, influenciar no consumo devido ao seu fator antinutricional, que é o Gosipol. Então, esse fator nutricional pode diminuir o consumo, inibir o consumo desses animais concentrados, assim diminuindo assim, a produção de leite, não tendo um retorno econômico para o produtor. Então, nós vamos lá. Então, vai ser utilizado 70% do farelo de soja e 30% do torta de algodão. Então, nós vamos falar 30%, os 70% nós vamos ter que multiplicar por 64% da mistura proteica total que nós tivemos lá no cálculo anterior. Então, nós fazemos esse cálculo aqui, vai dar 40%, 45,7% de farelo de soja, e fizermos a mesma coisa com a torta de algodão, vai ser 30% vezes 64,39, que vai dar 19,32% de torta de algodão. Aí nós temos no limite que vai ser utilizado, certo? Então, aqui no final, nós temos uma tabela, que é sobre a formulação, tabela final, que é a composição final do nosso concentrado. Então, vai ser do nosso concentrado, aqui vai ser uma tabela final, que vai ser o seguinte. Nós temos aqui 31,61% de milho, 45,7% de farelo de soja, 19,32% de torta de algodão e 4% que vai ser fornecido no mineral. Somando isso aqui tudo, pessoal, tem que dar os 100%. Quando a gente traz para em 100 quilos, que for bater a ração, pode ser de 100, pode ser para 200 quilos, pode ser, é só fazer aqui o cálculo. Então, para 100 quilos, nós temos aqui 31,61 quilos, 45,7 farelo de soja, 19,32 para torta de algodão e 4% do núcleo mineral para quando for bater a ração para 100 quilos. E assim, terminamos assim mais uma aula sobre a formulação de ração. Qualquer dúvida, pode perguntar aos organizadores aí do projeto, que estou à disposição para solucionar alguma dúvida dos seus produtores que estão assistindo essa aula. Então, muito obrigado e fico com Deus a todos e uma boa tarde. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo
com o Banco Mundial.